Acabando com o mito dos 21 dias. Agora vamos desmistificar duas das maiores concepções erradas que as pessoas têm sobre como construir hábitos. E a primeira é em relação ao quanto tempo leva para realmente formar ou quebrar um hábito. Você provavelmente já ouviu em algum momento que leva 21 dias. Isso simplesmente não é verdade. Essa concepção errada se origina de um cara chamado Maxwell Maltz. Maltz era um cirurgião plástico nos anos 60 e ele percebeu que, quando ele trabalhava com pessoas que faziam uma nova cirurgia no nariz ou algum tipo de reconstrução facial, essas pessoas se sentiam desconfortáveis ao olhar no espelho. E Maltz descobriu que levava cerca de 21 dias para eles se acostumarem com o que viam, antes de ficarem mais confortáveis com os novos rostos. E o que é engraçado é que ele pegou essa simples observação, sem muita ou nenhuma ciência por trás, e afirmou que leva 21 dias para formar ou quebrar um hábito em seu livro Psicocibernética, que se tornou um best-seller e eventualmente vendeu milhões de cópias. E com o tempo, as pessoas simplesmente assumiram que essa coisa de 21 dias para construir um hábito era verdadeira. Então, quanto tempo leva realmente para formar um hábito? O estudo da linha de automaticidade. Um estudo recente, conduzido na Universidade de Londres pela professora Philippa Halley, descobriu que depende muito. Eles observaram um grupo de pessoas e acompanharam quanto tempo levou para elas alcançarem um ponto de máxima automaticidade para uma variedade de hábitos diferentes. Agora, para aqueles que não sabem o que é automaticidade, é basicamente o quanto de pensamento você precisa colocar em uma tarefa. Por exemplo, se eu te disser para amarrar o seu sapato, você não vai ter que pensar muito sobre isso. As chances são de que você já amarrou o seu sapato vezes suficientes para que isso já tenha alcançado um ponto de máxima automaticidade. Uma rotina é considerada um hábito totalmente encorpado quando ela alcança o ponto mais alto de automaticidade. O estudo descobriu que toda rotina tem o que é chamado de linha de automaticidade, um ponto em que, se você repetir a rotina vezes o suficiente, ela se torna automática. Nesse ponto, a sua rotina é agora um hábito. E esse estudo descobriu que você pode levar de 2 semanas a 9 semanas, com uma média de 66 dias, para alcançar essa linha. E isso depende de quão complicada e difícil é a rotina. Por exemplo, a rotina de tomar seus suplementos pela manhã pode levar apenas 3 semanas antes de alcançar a linha de automaticidade, antes de se tornar um hábito totalmente encorpado que você nem precisa mais pensar. Por outro lado, uma rotina de ir à academia e malhar pode levar 6 meses antes de atingir essa linha. Então, para você que pensa que formar um hábito precisa mantê-lo por apenas 21 dias ou fazer um desafio de 90 dias, você está muito enganado. Você tem que entender que vai ser uma jornada longa, muito longa. Uma jornada que pode levar potencialmente quase 1 ano para completar, dependendo de que tipo de hábito você está tentando construir. Acabando com o mito de que as recaídas eram tudo. Como se manter nesses hábitos sem perder um dia por 1 ano inteiro? E isso pode levar você a uma segunda concepção errada bastante comum, que é a de que se você recair, se você ceder e fumar um cigarro, ou tomar uma bebida, ou perder um dia de meditação, acabou tudo. Muitos de nós temos o que eu gosto de chamar de mentalidade de tudo ou nada. Pensamos que perdemos todo o nosso trabalho por uma recaída e não temos a paciência necessária para vencer esse desafio em nossa vida. Um número significativo de pessoas no mesmo estudo da Philippa Halley perdeu 1 ou 2 dias enquanto estava construindo os seus novos hábitos. Talvez eles estivessem muito cansados ou talvez simplesmente esqueceram. Os pesquisadores aproveitaram essa oportunidade para olhar os efeitos disso na linha de automaticidade e, para surpresa deles, eles descobriram que perder um único dia não tem um efeito claro no progresso. A quantidade de perda de progresso era quase inexistente. No entanto, eles descobriram que, se você continuar a recair, se você continuar a perder dias de ir à academia ou fazer sua meditação diária, então você começa a perder muito progresso se manter essa consistência de perda. Então, perder 2 dias era significativamente pior do que perder apenas um dia, e perder uma semana era muito pior do que perder apenas 2 dias.
Então, o que isso significa? Isso significa que nós precisamos mudar nossa mentalidade de achar que tudo está perdido por causa de uma recaída. Nós não devemos contar a quantidade de dias que se passam desde a nossa última recaída. A mentalidade que nós devemos ter é que nós vamos tentar o nosso melhor para nos manter nesse hábito por quantos meses forem necessários, até que ele alcance essa linha de automaticidade, porque as chances são de que você vai recair em algum momento ou outro. De fato, estudos mostraram que 90% de todas as pessoas que tentam superar seus vícios ou construir novos hábitos recaem pelo menos uma vez ao longo de sua jornada. O que é importante é que você se force a voltar a construir seus bons hábitos no dia seguinte. Você deve resistir aos impulsos de se entregar quando falha, porque é quando você realmente começa a perder seu progresso. Siga em frente, que você eventualmente alcançará a linha de automaticidade. Você pode ter falhado por 1 ou 2 dias, mas contanto que você se levante e tente de novo, não se preocupe com a sequência. Você eventualmente alcançará essa linha e, uma vez que você atingir essa linha, isso se tornará automático. Então, agora que você sabe como os hábitos realmente funcionam e você também sabe quanto tempo leva para formar um hábito, agora é a hora de nós selecionarmos um hábito para trabalhar. Há dezenas de bons hábitos por aí que são todos benéficos. Então, nós vamos cobrir alguns deles e depois nós vamos escolher um e focar neste. Porque, lembre-se, nossa estratégia é adotar novos hábitos, para que eles possam eventualmente substituir o seu vício atual.